O canal Reino dos Céus vos apresenta os Estudos 7, a origem da Taná, parte 8, a Taná judaica essênia. Como vimos em nossos estudos anteriores, o idioma falado desde Eber, trineto de Noé, passando por Moshe, Moisés, e a saída dos Yasharilitas israelitas do Mitzraim, Egito, até o estabelecimento monárquico com o Melech Shaul, rei Saul, todo o Everi hebreu ou Yasharilita israelita falava o Evrit archaic, hebraico arcaico. Porém, quando David assumiu o trono de Yasharal e com uma divisão que se instaurou com o próprio reino de Yasharal, entre as partes do norte e do sul, por algumas mudanças que o rei David efetuou, o rei David tratou de criar um novo meio de escrita mudando-o do arcaico para a sua escrita baseada na Magen David, estrela de Davi, sendo chamado de Ivrit Leumi, hebraico nacional, ou Ivrit Kilassit, hebraico clássico. Assim, a seção da Nevim foi totalmente escrita em hebraico clássico e a maior parte da Ketuvim também, o que também por esta razão de troca do sistema de escrita do arcaico para o clássico, possa ter feito com que a Torá tenha sido reescrita no hebraico clássico. Cânon da Torá essênica. Cânon baseado nos manuscritos achados do Mar Morto. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, Yehoshua, Shoftim, Shemuel, Melahim, Yeshayahu, Yirmiyahu, Yesheskel, Treiasar, Tehillim, Mishlei, Yov, Shir Hashirim, Ruth, Eiha Yirmiyahu, Kohelet, Esther, Daniel, Ezra e Divrei Hayamim. Mas como o período de cativeiro yasharelita na Neobabilônia mudou novamente o idioma hebraico nacional para um idioma híbrido judeu-babilônico, através da fusão do aramish, dos filhos dos arameus, com o ivrit dos filhos dos hebreus, surgindo então o aramite, aramaico. Foi assim que, após a saída dos agora yasharelitas das terras assírias, mantiveram seu idioma no aramaico, não retornando mais ao idioma hebraico clássico nacional e tradicional. Diante disso, e por uma necessidade, é feita uma mudança de idioma nos escritos, e as escrituras que anteriormente estavam no hebraico clássico foi recopiada no aramaico. Desta forma, muitos Yehudim radicais e tradicionalistas não aceitaram a mudança do idioma, nem na fala, nem na escrita e menos ainda nos escritos sagrados. Para isso, criaram 3 Beit Sefer Mesorá, escola de tradição. Uma ficou em Jerusalém, outra em Teveriá, Tiberíades, e outra em Babel, Babilônia. Mas foi através da principal delas, a de Jerusalém, que era considerada a escola matriz das escolas tradicionais, que os Yehudim da guarda da tradição conseguiram manter a Taná no hebraico clássico. Porém, os maçoretas não estavam conseguindo manter toda a tradição, quando se formou então um novo grupo de Yehudim radicais, os quais vieram a se chamar de essênios, os quais levavam uma vida asceta. A palavra hebraica Essen provém do termo sírio Assaia e do aramaico Essaia, todos com o significado de médico a doutor, algo do tipo. O nome essênio em português provém do grego essei e parece se originar a partir da denominação Issim, expressa por outros a se referir ao grupo, e não pelo próprio grupo. O termo é derivado aparentemente a partir do sírio Essaia, e este do aramaico Hassaia, que significa piedoso. Esse grupo ainda iria se descrever como Yahad, que significa união, grupo, comunidade, que finalmente se chamaria de Yahad Essene, que significaria comunidade essênica ou
Yahad Essenim, comunidade dos essênios. Os essênios, em princípio, eram um grupo de pessoas que viviam na cidade, mas por seus comportamentos, regra e fé radical, asceta e devotos às suas crenças, por isso foram perseguidos durante o domínio da dinastia Hasmoneia pelos mesmos, tendo assim que refugiar-se no deserto. E só lá de fato conseguiram viver em estrito cumprimento da lei mosaica, bem como da dos profetas. O que se sabe é que a comunidade de Qumran era formada provavelmente por homens que viviam voluntariamente no deserto, em uma rotina de rigorosos hábitos, opunhavam-se à religiosidade sacerdotal e esperavam a vinda de um Messias. Preocupavam-se em especial com a purificação pessoal, eram geralmente celibatários e vestígios encontrados nas cavernas de Qumran indicam que se vestiam apenas com túnicas brancas e acessórios simples. Plínio, o Velho, um dos autores antigos que referenciou os essênios em seus escritos, fala sobre um grupo de mulheres sem qualquer amor sexual, sem dinheiro, apenas com trabalhos manuais. Filon de Alexandria, filósofo judeu, também comentou sobre os essênios em seus escritos, e vendo a comunidade dos essênios em um contexto mais amplo, menciona que os essênios possuíam um número superior a de 4.000 homens que viviam em um grande número de cidades de Judá e em aldeias como assentamentos. O mesmo número também é mencionado por Flávio Josefos, historiador oficial judeu, que além disso havia passado algum tempo com os essênios, como também entre os saduceus e fariseus. O trabalho de Josefos parafraseou um pouco mais tarde Hipólito, cerca de 170 a 236, o qual também relatou uma divisão dos judeus do Segundo Templo em 3 grupos principais: saduceus, fariseus e essênios. Os essênios historicamente só foram ficar famosos e conhecidos pelo mundo pelos rolos de manuscritos achados no sítio arqueológico de Qumran, próximo ao Mar Morto, no ano de 1947. Esses manuscritos do Mar Morto são uma coleção de centenas de textos e fragmentos de texto encontrados em cavernas de Qumran, no Mar Morto, no fim da década de 1940 e durante a década de 1950, que teriam sido compilados por essa comunidade de judeus conhecida como essênios, que viveram nessa localidade de Qumran entre os anos de 200 a.C. até aproximadamente 70 d.C. Ali foram encontradas porções de toda a Taná, Bíblia hebraica, exceto do livro de Esther e do livro de Neemias. Mas entre esses manuscritos se incluem também livros apócrifos e livros de regras da própria seita, trazendo a arqueologia e a humanidade esses manuscritos do Mar Morto como a versão mais antiga do texto bíblico, datando de 1000 anos antes do que o texto original da Bíblia hebraica, usado pelos judeus atualmente. Atualmente, esses manuscritos do Mar Morto estão guardados no santuário do livro do Museu de Israel, em Jerusalém, cabendo fazer o registro que, quanto àqueles fragmentos que estão no Museu Estadunidense, foram todos dados como falsos. A história. Os fragmentos dos manuscritos que estão no Museu Arqueológico de Amman, que são os manuscritos do Mar Morto, foram casualmente descobertos por um grupo de pastores de cabras, beduínos, que em busca de um de seus animais localizou, em 1947, a primeira das cavernas com jarros cerâmicos contendo os rolos de papiro. Inicialmente, os pastores tentaram sem sucesso vender o material em Belém. Mais tarde, foram finalmente vendidos para Atanásio Samuel, bispo do mosteiro ortodoxo sírio São Marcos, em Jerusalém, e para Eleazar Suknik, da Universidade Hebraica, em 2 lotes distintos. A autenticidade dos documentos foi atestada em 1948. Em 1954,
o governo israelense, que já havia comprado o lote de Suknik, comprou através de um representante os documentos em posse do bispo por $250 mil. Outra parte dos manuscritos, encontrada nas últimas 10 cavernas, estavam no Museu Arqueológico da Palestina, em posse do governo da Jordânia, que então controlava o território de Qumran. O governo jordaniano autorizou apenas 8 pesquisadores a trabalharem nos manuscritos. Em 1967, com a Guerra dos 6 Dias, Israel apropriou-se do acervo do museu. Porém, mesmo com a entrada de pesquisadores judeus, o avanço nas pesquisas não foi significativo. Apenas em 1991, com a quebra de sigilo por parte da Biblioteca Huntington em relação aos microfilmes que Israel havia enviado para algumas instituições pelo mundo, um número maior de pesquisadores passou a ter acesso aos documentos, permitindo, enfim, que as pesquisas avançassem significativamente. Os desdobramentos em relação aos resultados prosseguem e, recentemente, a Universidade da Califórnia apresentou o The Visualization Qumran Project, projeto de visualização de Qumran, recriando em 3 dimensões a região onde os manuscritos foram achados. O Museu de Israel já publicou na internet parte do material sob seus cuidados e o Instituto de Antiguidades de Israel do Museu Rockefeller trabalha para fazer o mesmo com sua parte. Em 2015, após 45 anos, os pesquisadores da Universidade de Kentucky decifraram versículos do livro de Levítico a partir de um rolo do pergaminho encontrado carbonizado na arca sagrada da sinagoga de En-Gedi. No ano seguinte, em 2016, arqueólogos da Universidade Hebraica de Jerusalém descobriram evidências de uma 12ª caverna. No local, foram desenterrados estilhaços de jarros que contiveram outros documentos. Infelizmente, os documentos haviam sido saqueados. Acredita-se que por volta de 1950. Fora os pergaminhos com história atestada de descoberta no deserto da Judéia, uma profusão de manuscritos circula no mercado paralelo cuja autenticidade é duvidosa. Por exemplo, o Museu da Bíblia de Washington afirmou em março de 2020 que todos os 16 fragmentos dos manuscritos do Mar Morto que possui são falsificados. Relatório diz que a maioria dos fragmentos são feitos de couro e não pergaminho. Em 2021, foi anunciada a descoberta de 2 fragmentos encontrados na Caverna do Horror, no deserto na região do Mar Morto. Os textos, escritos em grego, são dos livros de Zacarias e Naum, com o nome de Deus redigido na escrita paleohebraica. E aqui cabe a nossa ratificação, de que muitos acreditam que poderia haver uma conspiração planejada através desses achados para o fortalecimento histórico para a criação do Estado de Israel como nação, em 1948. Uma vez que seria muita coincidência desses manuscritos serem achados um ano antes, quando também foi criada a nova forma de escrita e vocalização do hebraico Yiddish para o hebraico inglesado chamado hoje de Hebresh, sendo um hebraico híbrido unido com o novo império invisível que vivemos desde a Segunda Guerra Mundial ou da segunda besta do Apocalipse. Se é real ou não, não sabemos, só Deus o sabe. Mas o que sabemos é que se de fato for uma conspiração, estes terão que dar contas para com o Eterno. Mas por não sabermos a real, é que vamos continuar a contar a suposta verdade sobre os manuscritos achados em 1947. A autoria e suas controvérsias. A autoria dos documentos é até hoje desconhecida. Com base em referências cruzadas com outros documentos históricos, ela é atribuída aos essênios, que para muitos é considerado como uma seita judaica que viveu na região da descoberta e guarda semelhança com as práticas identificadas nos textos encontrados.
mas o termo essênio, no entanto, não é encontrado nenhuma vez em nenhum dos manuscritos. E antes da descoberta dos rolos do Mar Morto, os manuscritos mais antigos das escrituras hebraicas datavam da época do IX e do X século da era cristã. Havia muitas dúvidas sobre a confiabilidade dessas cópias. A análise dos textos encontrados mostra que os textos hebraicos eram bastante fluidos antes de sua canonização. Há textos que são quase idênticos ao texto massorético, embora haja fragmentos do livro do Êxodo e de Samuel com diferenças significativas das cópias modernas. Para o professor Julio Tréboli Barreira, membro da equipe internacional de editores dos Rolos do Mar Morto, o rolo de Isaías de Qumran fornece prova irrefutável de que a transmissão do texto bíblico durante um período de 1000 anos pelas mãos de copistas judeus foi extremamente fiel e cuidadosa. O rolo mencionado por Barreira trata-se de uma peça com 7 metros de comprimento em aramaico contendo o livro inteiro de Isaías. Diferentemente deste rolo, a maioria deles é constituída apenas por fragmentos, com menos de 1/10 de qualquer dos livros. Os livros bíblicos mais populares em Qumran eram os Salmos, de 36 exemplares, Deuteronômio, de 29 exemplares e Isaías, de 21 exemplares. Estes são também os livros mais frequentemente citados nas escrituras gregas cristãs. Anteriormente, os eruditos achavam que as diferenças entre o texto massorético e a Septuaginta talvez resultassem de erros ou mesmo de invenções deliberadas do tradutor. Agora, se confirmada a canonicidade de tais fragmentos, os rolos levantam possibilidade para que muitas das diferenças tenham existido devido a variações no texto hebraico. Isto talvez explique alguns dos casos em que os textos em que hoje os cristãos se baseiam citavam textos das escrituras hebraicas, usando fraseologia diferente do texto massorético, como Êxodo capítulo 1, verso 5. Assim sendo, tais pergaminhos fornecem de forma laica uma excelente base para o estudo da transmissão do texto bíblico hebraico. Os rolos do Mar Morto confirmaram o valor tanto dos textos massoréticos como do Pentateuco samaritano e de outras traduções bíblicas para a comparação textual. Embora os rolos demonstrem que a Bíblia não sofreu mudanças fundamentais, eles também revelam que houve versões diferentes dos textos bíblicos hebraicos usadas pelos judeus no período do Segundo Templo, cada uma com as suas próprias variações. Em conta das variações, os manuscritos são agrupados em várias famílias: proto-massorético, família Septuaginta, proto-samaritano e tradições independentes. Por exemplo, no livro de Isaías, os fragmentos preservados nesses manuscritos possuem algumas variações que os diferenciam do texto massorético na grafia e na fraseologia, sendo computados com mais de 2.600 variantes textuais em comparação com o texto massorético. Algumas variantes são significativas e incluem diferenças em um ou mais versos ou em várias palavras. A maioria das variantes são menores e incluem diferenças de uma única palavra, grafias alternativas, plural versus uso único e mudanças na ordem das palavras. Os fragmentos do Mar Morto ajudam até certo ponto a compreender o contexto da vida judaica durante a ocupação romana em Israel. Tais textos fornecem informações comparativas para o estudo do hebraico antigo e do texto da Bíblia. Mas as associações de João Batista e Yeshua Jesus com a seita dos essênios ou sua influência sobre estes é controversa e não são verdadeiras. Tanto João Batista quanto Yeshua Jesus nunca fizeram parte da comunidade essênica. Apesar de ambos constituírem alguns hábitos parecidos, como levarem uma vida simples, cuidarem da alimentação, seguirem a lei mosaica, fazerem boas ações, pregarem a ajuda aos pobres e aos necessitados, e principalmente o batismo. Fora essas coincidências, Yeshua Jesus
e João Batista nunca foram essênios. Acompanhe algumas fotos de Qumran. Conheça um pouco mais sobre a localidade de Qumran, com suas cavernas onde foram achados os materiais arqueológicos no território da Cisjordânia, próximo ao Mar Morto. Vejamos algumas imagens da galeria. Pergaminho do Mar Morto 175, completo. Testemunha da Caverna 4 de Qumran, o Museu da Jordânia em Amman. Pergaminho do Mar Morto 28A, da Caverna de Qumran 1, completo. O Museu Jordão em Amman. O Pergaminho da Guerra, encontrado na Caverna 1 de Qumran. Uma parte da segunda cópia descoberta do rolo de Isaías, Kilsad. Parte do Pergaminho do Mar Morto 28A da Caverna de Qumran 1, o Museu da Jordânia, Amman. Pergaminho do Mar Morto, Psher Isaiah, da Caverna de Qumran 4, o Museu da Jordânia, Amman. Pergaminho do Mar Morto 175, Testemunha da Caverna de Qumran 4, o Museu da Jordânia, Amman.
Pergaminho do Mar Morto 109, Correlete ou Eclesiastes, da Caverna de Qumran 4, Museu da Jordânia, Amã. Pergaminhos do Mar Morto no Museu da Jordânia, em Amã. Tiras do pergaminho de cobre do Mar Morto no Museu da Jordânia, da Caverna de Qumran 3, século I depois de Cristo. Faixa 11 do pergaminho de cobre do Mar Morto, da Caverna 3 de Qumran, Museu da Jordânia. Tira 15 do pergaminho de cobre do Mar Morto, da Caverna 3 de Qumran, Museu da Jordânia. Tira 13 do pergaminho de cobre do Mar Morto, da Caverna 3 de Qumran, Museu da Jordânia. Tiras 1 e 2 do pergaminho de cobre do Mar Morto, da Caverna 3 de Qumran, Museu da Jordânia. Pergaminho do Mar Morto 109, Correlete ou Eclesiastes, da Caverna 4 de Qumran, o Museu da Jordânia, em Amã. Pergaminho do Mar Morto 109, Correlete ou Eclesiastes, da Gruta 4 de Qumran, no Museu da Jordânia, em Amã. Pergaminho do Mar Morto, Pesher Isaiah, da Gruta 4 de Qumran, o Museu da Jordânia, em Amã. Pergaminho do Mar Morto 175, Testimonia, da Caverna 4 de Qumran, o Museu da Jordânia, em Amã. Detalhe: manuscrito do Mar Morto 175, Testimonia, da Gruta 4 de Qumran, o Museu da Jordânia, em Amã. Pergaminho do Mar Morto 28A, da Caverna 1 de Qumran, o Museu da Jordânia, em Amã. Parte do pergaminho do Mar Morto 28A, da Caverna 1 de Qumran, o Museu da Jordânia, em Amã. Parte do pergaminho do Mar Morto 28A, da Gruta 1 de Qumran, no Museu da Jordânia, em Amã.
Fragmento do manuscrito do Mar Morto 5, 6 HEVPS, encontrado na Caverna das Letras. Portanto, resumindo, a Taná Essênica é uma versão mista da Taná original clássica. Sua denominação como Taná Essênica se dá pelos achados dos manuscritos do Mar Morto em 1947, nas cavernas existentes em Qumran, por um grupo de pastores de cabras que casualmente os descobriram. Os Essen, conhecidos por essênios, viveram nessa localidade pela época da datação dos fragmentos, e por isso lhes é atribuída a autoria. Mas a verdadeira autoria desses manuscritos é desconhecida, apesar de haver em vários livros ascetas da comunidade que lhe pudessem confiar a autoria. Também haviam escritos no hebraico clássico, aramaico e grego, com partes semelhantes e outras com palavras, frases e textos diferentes entre eles e as escrituras modernas, além de haverem também livros deuterocanônicos e apócrifos em meio a eles. Portanto, é impossível precisar sobre este acervo de Qumran, que tinha ali mais uma salada mista do que um acervo próprio e definitivo. O que se sabe é que os achados contribuíram em muito para confiabilizar e em muito a história dos escritos, apesar de muitos alegarem que esses achados nada mais fazem do que parte de uma fraude e conspiração para forçar a confiabilidade das Sagradas Escrituras. Por hoje encerramos aqui. No próximo estudo estaremos vendo o estudo 7.9 sobre a Taná Judaica Massorética. Que Deus lhe abençoe. Ministério Filhos de Deus, a remanescência. Shalom, Uli Hitraot.